Você já parou para pensar no papel fundamental que as abelhas desempenham em nosso ecossistema? Essas pequenas criaturas, muitas vezes subestimadas, são verdadeiros pilares da vida na Terra. Mas e se, de repente, elas desaparecessem? O que aconteceria? Prepare-se para uma jornada fascinante que revela as consequências desse desaparecimento. Vamos descobrir juntos. As abelhas são responsáveis por polinizar cerca de 1/3 das plantas que consumimos. Isso inclui frutas, legumes e até mesmo algumas das nossas nozes favoritas. Sem elas, a nossa alimentação se tornaria escassa e monótona. Imagine um mundo sem morangos suculentos ou maçãs crocantes. Mas o impacto das abelhas vai muito além do que colocamos em nossos pratos. Elas são essenciais para a biodiversidade das plantas. Sem a polinização, muitas espécies de plantas não conseguiriam reproduzir e, com o tempo, isso levaria à extinção de várias delas. Agora, pense nas consequências disso. A diminuição da diversidade vegetal afetaria diretamente a fauna. Animais que dependem dessas plantas para se alimentar ficariam sem comida. Isso incluiria não apenas herbívoros, mas também predadores que dependem desses herbívoros para sobreviver. Uma cadeia alimentar em colapso. E não para por aí. A extinção de plantas e animais afetaria os ecossistemas de forma dramática. Os habitats que sustentam diversas espécies seriam destruídos, levando a um desequilíbrio que poderia resultar em um verdadeiro colapso ecológico. Mas vamos aprofundar um pouco mais. As abelhas também ajudam na produção de culturas que são essenciais para a indústria. Sem elas, a produção de café, chocolate e até mesmo de algumas bebidas alcoólicas seria drasticamente reduzida. O comércio global de alimentos enfrentaria um colapso, resultando em preços exorbitantes e escassez de produtos. Você se imagina pagando o dobro por uma barra de chocolate? Isso poderia se tornar uma realidade. Além disso, o impacto econômico seria imenso. As indústrias agrícolas perderiam bilhões de dólares. Os agricultores teriam que enfrentar desafios enormes, o que poderia levar à falência de pequenas propriedades e um aumento no número de pessoas passando fome. Esse cenário não é apenas um problema para os agricultores. Ele afetaria todos nós, pois a escassez de alimentos se traduziria em preços altos e uma dieta limitada. Mas não podemos esquecer do impacto psicológico que isso teria na sociedade. A conexão que temos com a natureza e a biodiversidade é vital para o nosso bem-estar. A perda das abelhas significaria não apenas a perda de diversidade alimentar, mas também a perda de beleza natural. Os jardins floridos, as paisagens vibrantes e os aromas agradáveis de frutas frescas se tornariam memórias distantes. A natureza, que tanto nos conforta, começaria a perder seu brilho e vitalidade. Agora, vamos falar sobre o que podemos fazer para evitar esse cenário apocalíptico. A conscientização sobre a importância das abelhas e o papel crucial que desempenham em nossos ecossistemas é fundamental. Podemos apoiar a agricultura sustentável e evitar o uso excessivo de pesticidas. Cada um de nós pode contribuir plantando flores nativas em nossos jardins, criando ambientes amigáveis para as abelhas. Pequeninos atos podem ter um grande impacto. A educação também é uma ferramenta poderosa. Ensinar às futuras gerações sobre a importância das abelhas e como cuidar delas pode fazer toda a diferença. Os jovens podem ser os defensores da natureza e da biodiversidade no futuro. E lembre-se, apoiar iniciativas que visam proteger as abelhas e seu habitat é essencial. Organizações e projetos que trabalham em prol da preservação são fundamentais para garantir que as abelhas continuem a desempenhar seu papel vital. Concluindo, o desaparecimento das abelhas não é apenas uma questão de falta de mel ou flores em nossos jardins. É uma questão de sobrevivência para todo o planeta. As consequências seriam devastadoras, afetando nossa alimentação, economia e o equilíbrio ecológico. Mas ainda há tempo para agir. Cada um de nós pode fazer a diferença. Então, da próxima vez que você ver uma abelha zumbindo ao seu redor, lembre-se de que ela é muito mais do que uma simples polinizadora. Ela é uma guardiã do nosso ecossistema, e está em nossas mãos protegê-la. Vamos juntos lutar por um mundo onde as abelhas possam prosperar. Afinal, um futuro sem abelhas é um futuro sem vida. Pense por um momento em como a polinização é crucial para a nossa dieta. A maioria das frutas e vegetais que você ama é o resultado do trabalho incansável das abelhas. Sem elas, você poderia dizer adeus a muitos dos alimentos que compõem suas refeições diárias.
E não estamos falando apenas de variedades exóticas, alimentos básicos como maçãs, peras e até mesmo batatas dependem desse pequeno inseto. Imagine uma mesa de jantar sem saladas frescas, frutas suculentas ou até mesmo o famoso chocolate que muitos adoram. Isso seria devastador, não é mesmo? Agora, leve isso um passo adiante. A escassez de alimentos impactaria diretamente a economia global. Os preços dos alimentos disparariam, e muitos poderiam não ter acesso às necessidades básicas. Países que dependem da agricultura como principal fonte de renda enfrentariam crises severas, levando a um aumento da pobreza e à instabilidade social. Isso se transformaria em um ciclo vicioso de fome e miséria. Outro aspecto intrigante é que as abelhas são também agentes de mudanças climáticas. Elas ajudam a regular a temperatura do solo e a umidade, desempenhando um papel vital no equilíbrio dos ecossistemas. A ausência das abelhas causaria um desequilíbrio ecológico significativo, resultando em desastres naturais mais frequentes e severos. Enchentes, secas e mudanças bruscas de temperatura se tornariam mais comuns, afetando a vida de milhões de pessoas. E aqui está um dado que você pode não conhecer: as abelhas têm um impacto direto em nossa saúde mental. Estudos demonstram que a interação com a natureza, incluindo observar polinizadores como as abelhas, pode reduzir o estresse e aumentar a felicidade. Elas são parte de um ecossistema que nos traz paz e tranquilidade. Sem a presença delas, poderíamos não apenas perder a biodiversidade, mas também o bem-estar que a natureza nos proporciona. Agora, você pode estar se perguntando: o que podemos fazer? A verdade é que a conscientização é o primeiro passo. Compartilhar informações sobre a importância das abelhas e o que está em jogo se elas desaparecerem pode ajudar a sensibilizar mais pessoas. Campanhas de conscientização podem ajudar a mudar comportamentos, fazendo com que mais pessoas se envolvam na proteção das abelhas. Outra ação simples é criar um ambiente favorável para as abelhas ao seu redor. Isso inclui cultivar flores nativas que atraem polinizadores. Ao escolher plantas que florescem em diferentes épocas do ano, você pode garantir que sempre haja comida disponível para as abelhas, permitindo que elas prosperem em seus jardins e áreas verdes. A educação é uma ferramenta poderosa. Ao ensinar crianças e jovens sobre a importância das abelhas, estamos formando uma nova geração que valoriza e protege a biodiversidade. Isso pode ser feito nas escolas, em grupos comunitários ou em workshops locais. Quanto mais conhecimento tivermos, mais eficazes seremos em nossas ações. Por fim, não podemos esquecer da importância da pesquisa científica. A ciência continua a estudar as abelhas e seus habitats, buscando maneiras de protegê-las e melhorar suas condições de vida. Apoiar organizações que se dedicam a essa pesquisa é crucial para a sobrevivência das abelhas. Em resumo, o desaparecimento das abelhas representaria uma ameaça sem precedentes à nossa saúde, segurança alimentar e até mesmo à nossa cultura. Portanto, vamos nos unir e agir agora. A luta pela sobrevivência das abelhas é uma luta por um futuro mais saudável e sustentável para todos nós. Seja a voz que defende esses pequenos gigantes, e juntos, podemos garantir que eles continuem a fazer parte de nosso mundo por muitas gerações. Afinal, sem abelhas, a vida na Terra como a conhecemos mudaria para sempre.